A seguir, vamos falar dos preços dos produtos da cesta básica. A redução destes começa a criar um impacto positivo na vida do cidadão. Na província do Mochico, por exemplo, vários compradores e vendedores mostram satisfação quanto à redução do preço, por exemplo, do arroz, da fuba de milho, da farinha e outros produtos que compõem a cesta básica do angolano. A reportagem tem a assinatura de Mateus Máquina. A compra de bens alimentares diversos que compõem a cesta básica, há sensivelmente 2 anos, era tido como um grande obstáculo de várias famílias do município do Luau, província do Mochico, em consequência do aumento dos preços. Demos conta dos preços. Antigamente era muito caro. O saco de arroz estava a 14 mil kwanza. Graças a Deus está a 7 mil. Isso ajuda na economia de casa e uma vez que prejudicava na alimentação das crianças. Atualmente, nos principais pontos de venda dos alimentos, desde os armazéns e o maior mercado informal do município, é possível observar a redução dos preços dos alimentos, um facto que trouxe de volta o poder de compra dos consumidores. Não, antigamente comprávamos quase saqueto assim de arroz pequeno, estava 3 mil e tal, mas agora está a baixar. E sal também está a baixar mesmo. E açúcar também, que estávamos a comprar saqueto assim, 3 mil e tal, mas agora estamos a comprar 2.700. Sim, quase muitas coisas mesmo baixou, estamos a gostar. Óleo 5 litros era o quê? 6 mil. Nesse momento, 5.500. 1 litro era 1.500. Nesse momento, 1.200. O arroz era 13 mil, agora é 9 mil. O saco de fuba era o quê? 14 mil, 15 mil. Nesse momento é 10 mil. Sim, senhor e papá. Com 20 mil tem um saco de arroz e um saco de fuba. Não está vendo? E um bidão de óleo. Apesar deste alívio, ainda assim, alguns comerciantes, consumidores, querem ver ainda mais baixo os preços dos alimentos. A mensagem que estou a deixar ao governo, eu só estamos a pedir para diminuir pelo menos o preço do óleo, o arroz, a fuba, sim, para diminuir um pouco. Porque se não diminuir, nós não vamos conseguir, como vendedora, compramos, para nós também ter o lucro. Então estamos a comprar, não estamos a encontrar lucro. Por isso que não estamos a conseguir, outras pessoas estão a fugir no mercado, não há lucro, é isso. A redução dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica, que tem vindo a se registrar um pouco por todo o país, é fruto da estratégia alimentar criada pelo governo angolano, que em poucos dias já se reflete na vida dos cidadãos. Bernardo Madeca e o Mateus Máquina, a Palanca TV, no Luau, província do Mochico. Mateus Máquina, a partir do Mochico, com os preços dos principais produtos da cesta básica do angolano. Esta manhã nós iremos abordar este tema. Já temos em estúdio Constantino Paulo, economista e mestre em gestão. Vem cá conosco conversar sobre esta temática, um tema que achamos importante abordar nesta manhã. Constantino, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso matinal. Bom dia, obrigado. Muito bem, Constantino, acompanhou com atenção a reportagem que vem do município do Luau, província do Mochico. Primeiro, qual é o olhar que tem sobre esta redução de preços? Bem, já se pode dizer que devemos olhar isso daquele jeito bom, em que todo o cidadão nacional hoje já há um conforto no que toca ao consumo. Só para ver a redução de preços dá uma satisfação até a própria sociedade, né? Porque é bem sabido, se não haver consumo, há fome, se não haver consumo, há pobreza, se não haver consumo, não há emprego, e se não haver consumo também, as economias não desenvolvem. Certo. Então, estamos a um bom caminho, as coisas estão a acontecer, é isso que se precisava fazer há um longo tempo, mas mais vale tarde do que nunca. Acho que as coisas
estamos a conseguir, ou o Executivo está a conseguir, de traçar os traços nos T's e pontos nos I's, por fazer chegar a alimentação a preços acessíveis e devolver o próprio valor de compra, poder de compra dos nossos cidadãos, isto é o mais importante que se tem que fazer para até a felicidade do povo. Porque um povo de barriga vazia é um povo frustrado, é um povo sem futuro, é um povo sem esperança. Já com isso, olha, estamos a falar do luau. Eu também tive a oportunidade de interagir esta manhã com Lundimbalo e vemos quantos quilômetros são de cá para lá. E o saco de arroz está a 7.000 kwanzas, é muito bom. Não há muita diferença com aqui a capital. Não há muita diferença. Há aqueles outros indivíduos que tentam especular alguns preços para aquelas sociedades mais longínquas, onde a informação tarda a chegar, mas também a população está a despertar e as coisas estão a reduzir significativamente. Constantino, esta medida do Executivo que surge em função da implementação da REA e também da redução do IVA pela metade, pode dar esperança do povo angolano para um futuro melhor? Sim, isto não pode, isto já está a dar resultados, mas é o que temos aqui debatido. Ainda falta, temos que afinar mais as agulhas. Isto nos dá uma esperança se conseguirmos manter, porque fazendo um rácio do REA, de Reservas Estratégicas Alimentares, nós temos ali em reservas fixas 200, quase 300 mil toneladas. Raciocinando bem, isso dá uma margem, caso caímos por uma crise, de 6 meses. E é ínfimo. É ínfimo porque nós ainda temos uma sustentabilidade econômica provida mais do exterior do que o próprio interior. Temos que produzir, temos que apostar mais nos fatores de produção. Caro jornalista, se nós não conseguirmos produzir para mantermos a nossa cesta básica, falo da agricultura familiar, é fundamental, agricultura familiar, porque a agricultura familiar são projetos que sustentam os mais carentes. Então, e quando há crise numa determinada sociedade, as pessoas mais afligidas são aquelas pessoas da classe mais vulnerável, se assim passo o termo, né? Mas se estas pessoas estiverem bem, a sociedade média e a sociedade alta também se sentirá mais aliviada. Porque se formos a ver as grandes revoluções a nível do mundo, se prestarmos mais atenção, as guerras até inclusive, é por causa da fome e a pobreza. E se nós tivermos a combater os elementos que podem causar desgraças para a nossa sociedade, conseguirmos contornar a situação através de bons projetos e como este, o REA, e a redução do IVA, nós conseguimos uma estabilidade não só econômica, conseguimos uma estabilidade política, social e econômica. Então, é isto que se espera. No princípio, Constantino, quando o Estado começou a entrar com estas políticas, sobretudo na redução do IVA pela metade, e depois a chegada dos primeiros produtos para sustentar a reserva estratégica alimentar, levantaram-se muitas dúvidas, houve muitas questões sobre isso, e hoje pode-se ver que o que se colocava alguma dúvida tem resultados eficazes. Caro jornalista, isto é relativo. Todo um projeto implementado, toda uma ideia apresentada na sociedade é válida. Mas o ceticismo também deve funcionar, porque é com críticas, dúvidas, que nós crescemos. Ok? É muito normal que a sociedade, depois de um longo tempo vou dizer assim, de crise no que concerne a obtenção da alimentação para as nossas casas, que o governo vem, apresenta um projeto e eles
ficam céticos. Porque o povo não quer falácias. O povo quer resultados. É isso que o Executivo fez. O Executivo apresentou uma ideia ou um projeto que o povo, a sociedade, denegriu, mas com os resultados feitos, com os resultados apresentados neste projeto, o povo agora está a aplaudir. O povo é tipo uma criança. Se você hoje diz que vais dar um sambapito, amanhã não dás, depois da manhã diz que vais dar um pacote de bolacha e tu não tragas, a criança é o ser mais verdadeiro que existe, há de te chamar de mentiroso. Tio, tu és mentiroso porque estás a me mentir. Porque é a esperança de que ele amanhã vai saciar as suas necessidades vitais com um sambapito e um pacote de bolacha não lhe for satisfeita, isso traz desconforto. E por mais que nós sejamos calmos, reagimos automaticamente. Então a reação do povo é relativa e é muito normal quando isto acontece, porque nós, enquanto fazedores de opinião a nível social, temos que fazer chegar ao povo de que também há um esforço enorme que se faz para que a alimentação chegue às suas mesas. Porque se o governo não criar estratégias próprias para a estabilidade da nossa economia e aliviar o consumo, devolver o poder de compra aos cidadãos, isto não acontece do dia para a noite. Isto é preciso que se traçam planos, são envolvidos valores, é injeção de capitais. E nós vemos de uma sociedade em que o saco de arroz era 2.000 kwanzas, mas 2.000 kwanzas, 2.700 kwanzas, mas com uma economia defraudada. É preciso que se entenda isso. Uma economia dilapidada, uma economia sem sonhos e sem pernas para andar. E quando aparece alguém para firmar essa economia, tentar cortar alguns males que não ajudam para o crescimento econômico, esta pessoa, em primeira instância, não é bem-vinda. E é preciso que hajam homens com coragem para fazerem as coisas acontecer. Não é fácil. Os resultados estão Os resultados, alcançados? vamos dizer, não vamos aqui dizer que estão alcançados a 100%, mas estamos a começar já bem. É um bom caminho. Eu digo que isso é 1 mês e meio desta estabilidade, ok? Da cesta básica. Mas precisamos caminhar para ver maior credibilidade. Mas que o povo continue a confiar, né, na estratégia do seu executivo ou das pessoas que os dirigem, porque as coisas estão a acontecer. Se não estivessem a acontecer, estaríamos a reclamar, mas está a acontecer. Isto é muito importante e isto ajuda também as famílias a pouparem, porque o poder de consumo tem de vir acompanhado com o poder de poupança, porque o consumo é que inspira a riqueza, o consumo dá-nos emprego, o consumo faz com que mais fábricas, mais indústrias entram para o nosso mercado. Porque eu não conheço nenhuma sociedade anônima, uma sociedade aberta, ou uma multinacional que vai vir fazer investimentos em Angola se não haver consumo. Porque se nós pensarmos que temos que produzir para uma classe social, tipo produzir a Lamborghini para Angola, é um sonho. Mas se nós produzirmos aqui o arroz, produzirmos o óleo, produzirmos a lexívia, produzirmos os detergentes aqui a nível local, e temos consumo, hoje já se faz aqui, monta-se televisores, porque há consumidores para isso. E quanto mais para a alimentação, se mais produzirmos, mais consumo haver,
mais satisfação social também teremos e mais crescimento econômico teremos. Houve sim redução de preços, mas há vozes ainda que se levantam que deve haver mais. Claro, deve haver mais, deve haver mais. Deve haver mais por quê? Porque hoje, em mínima, os salários nas outras empresas privadas, está aí a 50, 40 mil kwanza, né? Já se pode comprar com esse salário uma caixa de óleo, um saco de arroz, uma caixa de massa e pagar o colégio de um filho. E a renda? E a renda de casa. Para ver, isto tudo é consumo. Porque o consumo é o conjunto das necessidades que afligem-nos. Isto vem resumir no consumo. Então, quanto é que está a caixa de frango? Ainda está em alta. Por volta dos 14 Por mil volta dos kwanzas. 14, 15 mil kwanzas. Da outra vez eu aqui referi-me do peixe. Impala, nós produzimos peixe. Isto dói a qualquer pessoa, a qualquer consumidor. O bom peixe não paira na mesa dos cidadãos nacionais. E se o executivo lutou tanto, equilibrou, está a tentar equilibrar a cesta básica. Então, o peixe é um elemento fundamental para a nossa saúde. E nós temos a graça, em Angola, temos a graça de quase ter tudo que produz riqueza. Uma questão que eu faço sobre o preço do pão, que é um produto consumido por quase todos os angolanos em todas as casas. A farinha registrou uma baixa de preço, houve uma queda, mas continua-se a observar o pão no mesmo preço. Não houve alterações. Quais podem ser os fatores que influenciam nisso? Fiscalização. Há algum certo passo-termo roubo da parte dos empresários nesse setor? Claro, está claro. Mas também aqui vamos colocar um senão. Qual é o senão? Há produtos, recursos, que foram comprados por esses empresários na altura em que as coisas estavam em alta. Porque aqui o povo está a dançar. A regularização de preços. Devolveu-se o poder aos consumidores. Mas a classe empresarial está a sofrer com isso. Há um certo aperto? Claro, há um certo aperto porque, imagine, na altura quanto é que estava o saco de farinha, de trigo? Na ordem dos 23 mil kwanzas. 22 mil kwanzas. Olha a queda que teve, de quase 50%, pela metade. E aqueles que compraram por este preço, de 23 mil kwanzas, têm de procurar buscar o investimento. Têm de procurar buscar o investimento, mas já é a altura de criarem também, a nível das empresas, novas estratégias, novas políticas, porque o negócio é mesmo assim. Até há um adágio que diz aí: quem não arrisca, não petisca. Então, se na altura em que as coisas estavam em alta, nós arriscamos, agora é momento de mudarmos a nossa política interna para que as coisas estejam a seu nível. Porque percas, haverá muitas percas. E principalmente também em cantinas. Compraram os sacos de arroz na altura em alta, agora tem uma queda significante. Há mais concorrência. Há mais concorrência. Pressão, claro, se eu estiver a vender com preços altos e o outro com preços baixos, então eu vou para quem está a vender com preços baixos. E porque no mundo do negócio, quanto mais eu ter clientes, quanto mais eu ter consumidores para o meu empreendimento, eu estou bem, estou a gerar lucros, estou a gerar riqueza. Nesta questão de gerar riqueza, ter lucros, entra também um fator da empregabilidade. Com estas medidas que estão em ação neste exato momento, abrem-se novas oportunidades de trabalho, de emprego? Abrem-se, porque só para ver que quando entramos no período, eu vou dizer aqui, período de crise, porque todos nós sentimos isso em nossas casas, começou a haver redução da força de trabalho. Houve bancos a despedir, houve N empresas a despedir. Outras a fecharem. Outras a fecharem. E muitas empresas
que fecharam. Só que nós fizemos estatística das coisas quando elas estão a funcionar. Mas também devemos ter o hábito de fazer a estatística das coisas quando elas não estão a funcionar. Porque isto vem a encorajar e vem também a encorajar o próprio executivo. Porque se nós mostrarmos, se nós falarmos, eles nos ouvem. Aí onde está mal vão corrigindo. Mesmo agora, eu passei, anteontem, passei por algumas artérias da cidade, onde encontrei alguns reclames, precisa-se motorista, precisa-se empregada. Então, isto é um bom sinal. É que as coisas começam a se fazer. Estamos a recomeçar. E o recomeço é difícil, mas vale a pena começar do que não. E nesta altura nós temos a REA a sustentar o mercado, mas sabemos que produtos como arroz, a farinha, são cotados em bolsa. Se houver uma pressão externa, a nossa economia pode sofrer algum desequilíbrio? Claro. Quais são as medidas adotadas para evitar este problema? Fomento da produção interna. O fomento da produção interna. Nós não devemos somente pensar na importação. Não. Já é tempo de fazer-se projetos a contar com as futuras gerações. 50 anos. O que será da Angola daqui a 50 anos? Se nós não produzirmos, esta Angola será a mesma Angola do amanhã? Em alguns casos, apesar de atualmente não ser exatamente isso a acontecer, porque a REA está a dar cobertura em quase todo o espaço nacional, mas há aqueles casos em que há disparidade de preços em determinados produtos, dependendo das regiões. Os fatores que influenciam, fala-se muito do transporte de mercadorias, a condição das vias de ligação. Se apostarmos localmente, produzir aquilo que se consome no local, teremos maior estabilidade. Sim, até porque nós não podemos produzir para exportar tudo. Nós, na produção, produzimos primeiro para o consumo. Aqui também as cooperativas deviam funcionar. E com muita força, temos muitos antigos combatentes que dominam bem esta matéria de produção, e é porque muitos deles estavam nesses campos anteriormente. Então, se criarmos aqui cooperativas, nós vamos conseguir dessanar algumas situações. Agora, o excedente da produção nestes determinados locais, isso deve-se também ao nosso asfalto, o tapete rolante. Okay? Tem de haver condições, porque se prestar desatenção de onde são providos esses produtos, muitas das vezes não há asfalto. A situação é dramática, é triste. Então isto tem criado obstáculos ao produtor. Eu estou aqui a falar sempre do município do Quimbele, que é um município celeiro da produção da jinguba. Porque o que é bom é para ser dito. Celeiro da produção da jinguba. E não só. Vá para o Quimbele para ver as condições do asfalto do Quimbele. Aquilo é terra batida desde 1975 até hoje. Mas se for desfazer um teste, param aí no município do Negás, vejam a quantidade de viaturas que vêm do Quimbele carregadas de mercadoria, outros a fazerem o trânsito para Luanda através da via do Kwanza Norte, Camabatela, entre outros, e a entrarem para a própria província do Is, abastecerem os mercados, e aqui vamos aos Kwanza para vermos os carros que vêm de Quimbele. Mas as condições são lastimáveis. Então temos de apostar mais nisso. Temos de apostar mais nisso. A criação de condições infraestruturais. Criação de condições infraestruturais. Constantino, permita-nos, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro de pouquíssimos minutos
neste seu matinal. Programa Primeira Página.